Olá, me chamo Bruno Esser Eu sou o Rafael Jumar. e hoje vamos apresentar a prova de Estrutural 2. A gente começou então definindo as dimensões principais da embarcação e seus coeficientes. A prova instrui a gente somar os últimos dois dígitos dos dois integrantes do trabalho, ou seja, 11 e 75, dando assim, e a 140, né, dando assim 226 metros de comprimento geral. A partir disso, a gente usou os trabalhos referenciados na prova para definir os comprimentos gerais da embarcação, seus respectivos coeficientes. A gente também usou o Common Structural Rules 01 de janeiro de 2021 para definir a altura do duplo casco e a largura do duplo casco, que no nosso caso deu 2 metros para ambos. Com isso, a gente selecionou uma embarcação semelhante para a gente aplicar o método da raiz cúbica para assim definir a antepara de colisão a ré, o de limite de praça de máquina e o de colisão avante. Além disso, foi possível obter a altura e a largura da superestrutura, que seriam fundamentais para os cálculos de peso da embarcação futuramente. Perfeito? A partir disso, a gente continuou seguindo as instruções da prova para assim definir as outras anteparas da embarcação. Ele instrui que o espaçamento máximo entre elas deve ser de 30 metros, mas quando você divide o comprimento da embarcação entre a antepara de limite de praça de máquina com o de colisão avante, fecha um valor quebrado, então a gente admitiu que fosse de 26 a 26 metros, compensando a diferença entre as últimas duas anteparas, para assim possuir um valor... Não quebrado. Obrigado. Valor não quebrado. Perfeito? Bom, o próximo passo foi o cômputo dos pesos da embarcação. Foi utilizado a técnica de numeral E do Watson para a obtenção dos pesos. Algo que tem que ser salientado é o peso do maquinário, que uma fórmula dependia da potência instalada da embarcação, e como não se tinha, foi utilizada a mesma embarcação de referência para cômputo do peso da praça de máquinas. Seria isso, pode passar, Rafael. Bom, aí, de acordo com a norma da IMO de 1966, foi definido que a embarcação nossa ela era da classe B, do tipo B, portanto a borda livre mínima seria de 3,675 metros. Bom, em seguida, para obter o CM da embarcação, que é fundamental nas próximas etapas, foi utilizado o livro do Parametric Design do Parsons e foi obtido assim o raio de Bowes e o CM da embarcação. Por fim, para dimensionamento do barco, para desenho dele, modelagem, foi necessário definir o comprimento de corpo médio paralelo, corpo avante e corpo ré. Foi utilizado a embarcação da série B de referência, né, e foi retirado do gráfico os coeficientes para determinar os comprimentos. Com isso, a gente definiu a embarcação. Os principais parâmetros dela, cotas, podem ser vistos aí, como na imagem B. É importante salientar que foi utilizado o Parametric Design do Max Surf Modeler para desenhar o casco, ou seja, a gente só acabou no final só utilizando os parâmetros que tinham sido calculados e o casco foi modelado conforme a viabilidade dos parâmetros. Pode passar, Rafael. O item C diz que é para nós determinarmos as interpolações necessárias que permitam determinar o valor da SAC para qualquer valor de calado entre 0 e 100% do pontal de projeto. Bom, aí foi escolhido uma regressão cúbica para representar o calado de uma embarcação em qualquer calado. O calado da embarcação para qualquer condição de carga. Bom, e portanto a gente escolheu quatro pontos distintos para poder assim fazer a regressão cúbica. Os pontos foram calado de 1 metro, calado de 7,13, calado de 3,26 e o calado de 19,4. Com as saques obtidas, foi normalizado a distância entre elas, porque o Max Surf não permitia, não foi possível fazer a distância de ponta a ponta. Então, transformou a distância de 1 em 1 metro e foi feita a saque interpoladora, como dá para ver ali na esquerda. Né? Usando a equação da linha de tendência. Perfeito? O item D diz o seguinte: a partir do modelo de interpolação descrito no enunciado, determine a SAC para o casco modelado no item B, considerando as condições de trim 0 e calado igual a 20% do calado de projeto, trim 0 e calado igual a 70% do calado de projeto, trim 0 e calado igual a 95% do pontal de projeto, trim de polpa de 2% e calado igual a 20% do calado de projeto, e trim de proa 2 graus, e calado igual a 95% do pontal de projeto. Bom, esses são os resultados obtidos de cada caso. Ponto que é importante salientar é que tinha, para calados muito baixos, a equação retornava valores negativos de empuxo. Então foi feita uma condicional para caso desse valor negativo zerasse. E seria isso daí. Pode passar. Perfeito. O item E descreve o seguinte: determine um arranjo de carga que permita o navio navegar em mar calmo com apenas 10% do DWT alocados exclusivamente na região de praça de máquinas, ou seja, navegar com apenas suprimentos sem carga, para viabilizar um calado médio de mínimo de 3,5 metros. É possível incluir lastro no arranjo de carga proposto. Então, a gente se utilizou do lastro para obter um trim abaixo de 1 grau, seja para menos, seja para mais, e a gente posicionou ele de forma a tentar minimizar as forças no momento fletor e no momento cisalhante que a embarcação sofreria. Perfeito? Correção? Força cisalhante. Mas era. E a gente então alocou a carga para 100% do DWT.
também de forma a tentar minimizar o momento fletor e a força acidente que a embarcação sofreria, tentando também manter o trim abaixo de 1 grau, seja positivo ou negativo. Nesse caso, como dá para ver, por causa do trim ser muito próximo de zero e estar fora do nosso range estipulado, não foi necessário a presença de laço na embarcação. O item G diz o seguinte: considerando a onda crítica descrita na literatura, determine para cada uma das 6 condições, 100% de DWT real, 10% de DWT real, mar calmo, tosamento e quebramento, a curva de pesos, a curva de flutuação, a curva de carga, a curva de força cortante e a curva de momento fletor. Bom, para fazer esse tópico, foi criada uma aba de análise, no qual foi dividida a embarcação de 1 em 1 metro, aplicando as curvas de peso. Aí foi feito um algoritmo no qual procurava o calado de equilíbrio da embarcação e também a condição de equilíbrio, né? Tanto o calado de equilíbrio quanto o trim de equilíbrio. Com isso, era possível obter a curva de empuxo da embarcação, né? Empuxo distribuído. Feita a diferença do peso da embarcação pelo empuxo distribuído, era obtido a curva de carga. Da curva de carga era integrada ela, numericamente, e assim era obtido a curva de força cortante, e era integrado novamente, integração numérica, e era obtido, então, a curva de momento fletor. Foram feitos isso para todas as 6 análises, e esses são os resultados obtidos. Perfeito. Então a gente obteve a curva de pesos, a curva de flutuação, a curva de carga, a curva de força cortante e a curva de momento de vetores. Perfeito? Então, para 100% da DWT, considerando a onda crítica. Bom, só para salientar, a onda crítica foi a onda de alquebramento. Para determinar isso, a gente rodou a simulação em 2 casos, do alquebramento, ou seja, com 3,14, a fase da onda, e uma com a fase 0, que seria o tosamento. E foi verificado que o alquebramento era a condição crítica, de momento fletor, no caso. Para 100% da DWT em mar calmo, 10% do DWT em mar calmo. O item I, então, diz o seguinte: determine a envoltória dos momentos fletores considerando 100% de DWT e também considerando 10% de DWT. Máximo atuante naviga em função do comprimento da onda que atinge a embarcação. Então, na envoltória, a gente rodou uma programação VBA de Excel, variando então os comprimentos de onda e as fases. A gente fez ele variando de espaços maiores para as zonas consideradas não críticas, ou seja, a região que não era de interesse, e quando se aproximava da onda crítica, ou seja, a de comprimento do navio, a gente aumentou a quantidade de... A gente diminuiu, na verdade, a discretização, né? Uhum. E assim foi possível obter a curva de envoltória para 10% de dead weight e para 100%. Dá para verificar o que o Rafa acabou de salientar, conforme a curva vai ficando mais escuro próximo da região onde o comprimento de onda vai se aproximando do comprimento da embarcação. Teve uma densidade maior de análise na zona de interesse. O item J, então, escreve o seguinte: determine a envoltória dos momentos fletores, considerando 100% de DWT e também considerando 10% de DWT, e que mostre o máximo e o mínimo momento fletor atuante em cada seção do navio, considerando todas as ondas existentes no céu. A programação VBA que a gente utilizou quando rodamos a envoltória estava simultaneamente salvando o momento máximo de cada posição que o navio sofreu e o momento mínimo que cada uma das posições do navio de 1 em 1 metro sofreu durante todas as análises de onda, de fase e comprimento de onda rodadas na envoltória. E a gente adicionou a condição de mar calmo nesse gráfico. Bom, conforme dá para verificar nesse gráfico da envoltória de 10%, a componente mar calmo é maior que a componente de alquebramento por si só e a componente momento mínimo. No gráfico está o momento máximo, que então seria o momento de mar calmo mais a parcela de alquebramento. O momento de mar calmo, como dá para ver, é predominante nos 2 casos. E na envoltória de 100%, o mesmo análise é possível retirar, né? Que a parcela de mar calmo é maior do que a parcela de alquebramento e a parcela de tosamento. Perfeito. Portanto, seguindo a prova, determine para a norma escolhida o máximo momento fletor de mar calmo estimado. Bom, primeiramente foi definida a norma que iria ser utilizada. Tinha 2 opções, a DNV e a ABS, DET, NORSC e Veritas. A gente escolheu a DNV. Para fins de clareza, Tá, Rafael do futuro, vamos ter que fazer mais um corte. Quer começar do zero? do B1, né? Tá, sim. De novo, voltando do zero. 1, 2, 3, vai. Bom, seguindo a prova, a questão era: determine para a norma escolhida o máximo momento fletor de mar calmo estimado. Bom, foi definida a norma, primeiramente, que seria a DNV. Decorrente da DNV dar uma fórmula para calcular o momento fletor máximo e a parcela de onda, foi feito o caminho contrário. Ou seja, a gente primeiro determinou o momento fletor máximo total, depois o de onda, e por fim, o momento de mar calmo estimado. Então, só por fins de clareza, a prova foi estruturada, a nossa prova, a resolução da prova foi estruturada respondendo as questões da prova, porém, foi primeiro estimado o momento fletor total e depois os demais. Aí para o cômputo do máximo momento fletor de todos os casos, era necessário definir os coeficientes. Os coeficientes dependiam desde condições do mar, que poderiam ser encontradas, até o comprimento do navio e da região que iria ser atuada a carga. Foi considerado o caso crítico em todos os coeficientes,
E foi obtido, então, o momento fletor gerado por onda para o quebramento, que nem o resultado aqui, né? Para atosamento também, foi gerado em águas calmas e também o total. Bom, e aqui embaixo fizemos um comparativo entre os resultados obtidos. Como é possível ver, a norma, a norma no momento fletor mar calmo é menor do que a analítico. E já para o caso do proveniente de onda, a norma era maior que o analítico, porém, quando a gente ia calcular o geral, o analítico era muito maior que o da onda, era 15% maior. É importante salientar aqui de que não foi nessa comparação não foi utilizado o tosamento, porque a nossa embarcação em todos os comprimentos de onda, de todas as fases, acontecia o fenômeno do quebramento, não do tosamento. Foi por isso que foi retirado na análise. Bom, aí o próximo passo foi a determinação do módulo de seção grossa requerido. Tem o requerido e o mínimo. O requerido dependia de parâmetros de carga e da definição do material. Já o mínimo dependia de parâmetros da definição do material, mas totalmente parâmetros geométricos da embarcação. Foi utilizado a fórmula, o coeficiente foi usado de aço naval, para ambos os casos, e o seção gross mínima requerido, ou seja, gross é com a adição da espessura adicional por causa da corrosão, foi de 21,3 metros cúbicos, e já para o caso da gross mínimo foi de 17,1. Portanto, como o gross requerido era maior que o mínimo, foi utilizado o gross requerido para os dimensionamentos da embarcação. Perfeito. Diminuir os esforços sobre os painéis. Perfeito? Então, os reforçadores pesados serão equidistantes entre eles e entre a quilha e a chapa vertical do bojo. Perfeito? Então, vamos só simulando aqui, por exemplo, se eu fosse colocar 3 reforçadores pesados no fundo, a gente teria então 3 aqui. Cara, isso aqui vai ser chato explicar. Não, cara, eu acho que é muito fácil falar. A gente divide o barco em pedaços, em resumo, em pedaços, dado uma quantidade, ele dividia ele dividia a quantidade necessária em pedaços para ser equidistante. Seria um esquema assim. Pô, entendeu? Agora tem que falar tudo de novo. Sim. Ok, chefes. Mas depois vamos tentar cortar, você não acha melhor? Sim, mas a gente vai cortar. Tá. 1, 2, 3. Tá. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, no item G, ele pede para determinar claramente o valor das variáveis do projeto estrutural a serem usados. Quando a gente inicialmente iniciou, a nossa abordagem inicial foi a seguinte: ao invés de definir diretamente o espaçamento entre as cavernas, entre os longitudinais leves, reforçadores longitudinais leves, os reforçadores pesados, que a gente admitiu que fossem do tipo 2, para diminuir os esforços sobre os painéis, a gente definiu primeiro a quantidade que seriam utilizados. Então, por que a gente utilizou essa abordagem? A gente utilizou essa abordagem porque no nosso arranjo estrutural a gente admitiu esse esqueleto básico inicial. Em virtude do raio do bojo, foi necessário introduzir essa quina interna da embarcação para dentro. E ele foi feito de forma que ele tivesse o comprimento horizontal e a altura vertical de um container, para não atrapalhar no arranjo de carga e no espaçamento entre os próprios containers. A consequência disso é que a gente vai ter uma quilha, que é um objeto definitivo, que sempre vai estar lá no nosso projeto estrutural, que é exigida pela DNV. A gente vai ter essa chapa vertical do bojo, que também vai ser um membro permanente da estrutura, uma chapa horizontal do bojo, que também vai ser um membro definitivo da estrutura, e a chapa de convexo, que também é um membro fixo do projeto estrutural. Então, a partir desse esqueleto básico, a gente define na nossa planilha de cálculo a quantidade de cavernas que a gente quer introduzir entre as anteparas, a quantidade de reforçadores leves que a gente quer introduzir aqui, por exemplo, no fundo, então, entre a quilha e a chapa vertical do bojo, que a gente definiu que são itens permanentes, e a quantidade de reforçadores pesados que a gente vai ter no fundo, ou seja, entre a quilha e a chapa vertical do bojo. A gente fez um teste para verificar se esse arranjo é possível. Então, se, por exemplo, eu introduzir 7 reforçadores pesados, ele dá como reprovado. Ele dá como reprovado porque no espaçamento que você vai ter entre a quilha, o primeiro reforçador pesado, e depois os subsequentes reforçadores pesados, e então a chapa vertical do bojo, vai dar um conflito, que o reforçador leve vai estar se sobrepondo ou a um dos reforçadores pesados ou a um dos membros permanentes que a gente definiu inicialmente. Então, para eles serem sempre equidistantes e para eles não se chocarem fisicamente, foi feita essa verificação. Então, ele automaticamente calcula esse espaçamento, ou seja, entre as cavernas, entre os reforçadores pesados. Como é do tipo 2, vai ser o mesmo espaçamento no fundo e no teto do fundo, que é o mesmo objeto, o mesmo reforçador. E
Aqui eu me confundi um pouquinho. Aqui é o reforçador pesado, tipo 2, como eu tinha comentado. Aqui é o dos longitudinais, reforçadores longitudinais leves, tanto no fundo quanto no teto. Esses não precisam ser equivalentes, mas aconteceu de que na nossa solução eles tiveram o mesmo espaçamento, ou seja, a gente teve a mesma quantidade de reforçadores leves no fundo quanto no teto. A mesma lógica, então, se aplica ao costado e ao bojo. Então, no bojo é um pouquinho mais complicado. Então, a gente admitiu que a gente poderia colocar reforçadores leves na chapa vertical do bojo interno e na chapa horizontal interna do bojo e no bojo externo, na chapa externa do bojo. A gente admitiu que não teriam reforçadores leves no convexo. Então, a gente utilizou apenas uma chapa de 2 metros. Perfeito? Bom, agora, usando a norma escolhida, determine o valor da espessura grossa da chapa do fundo, teto do fundo, bojo, costado, trincanis e convés. Bom, o approach seria o mesmo da seção do módulo requerido e mínimo. Ou seja, teria um caso mínimo e um requerido. O mínimo era tabelado, uma tabela no qual, dependendo da localidade, ia ter uma espessura. Já o requerido tinha uma equação que dependia da pressão, que vai ser posteriormente mostrado. Bom, então foi feito isso, foi utilizada aqui a tabela da própria norma, no qual, dependendo da região da embarcação, ia ter um coeficiente A e um coeficiente B. Desses coeficientes se utilizava uma equação e se obtinha a espessura da chapa. Posteriormente, então, aqui está as espessuras grossa mínima que tem que ter as chapas. Bom, posteriormente foi feito o cálculo da pressão para obtenção da espessura, posteriormente, né? Então aqui está o cálculo da pressão da norma. Foi utilizada a hipótese simplificadora de que seria os coeficientes críticos, ou seja, nas situações críticas que a embarcação poderia estar disposta, desde a distribuição de carga da onda e por assim vai. Esses foram os resultados obtidos da pressão total. Aqui seria, só para salientar, seria a pressão hidroestática mais a hidrodinâmica. Aqui não estamos utilizando a pressão de carga, por exemplo, que é as pressões definidas pela norma. E esses foram os resultados obtidos. A norma divide em seções o barco. Tem a seção que ficaria abaixo da linha d'água, tem a seção que ficaria no costado, ou seja, uma parte estaria na água e outra não, que aí, dependendo da altura que tivesse esse costado, teria influência da onda ou não, e no convés só teria influência da onda ou não, dependendo da altura do pontal. No teto do duplo fundo foi considerado a pressão de carga máxima que seria submetida, ou seja, no carregamento máximo na zona mais carregada da embarcação, para calcular assim os reforçadores leves mínimos e a espessura de chapa mínima daquele local. Perfeito? Então, inicialmente a gente definiu a espessura das chapas, então a gente usou o comprimento de placa e a largura de placa. Para a largura de placa, a gente pegou o espaçamento entre os reforçadores leves e para o comprimento entre as cavernas. Então a gente, a partir do material selecionado, né, que era o aço A36, a gente então calculou para esse material e para esse comprimento e largura de placa quais que seriam as espessuras mínimas necessárias. Então a gente calculou a espessura net e acrescentou a ela a espessura, o fator de corrosão, então dando a espessura gross da chapa para cada uma delas. É importante salientar aqui que nessa parte da norma, um dos inputs necessários era a inércia da seção. Mas como a gente não tinha dimensionado ainda a inércia da seção, foi utilizada a inércia, do qual, no momento flutor máximo, a embarcação iria entrar em escoamento. Foi utilizada essa inércia. É importante salientar aqui que essa foi a requerida, a espessura requerida, e a mínima. A mínima foi calculada ali em cima, como eu tinha mostrado anteriormente. E após isso, foi escolhida a maior espessura entre os dois casos para ser a espessura de cada localidade. Pode passar, Rafael. Então, como a gente tinha um módulo mínimo que seria requerido, a gente usou que o braço também seria o mínimo necessário, ou seja, a gente calculou para a menor inércia possível para aquele módulo que a gente calculou anteriormente. Perfeito? Então, usando a norma, escolha e determine o módulo de seção dos reforçadores leves do fundo, do convés e do costado do navio. Com isso, então, seguindo os critérios da norma e os seus coeficientes, a gente calculou, então, qual que seria o módulo de seção mínimo necessário para cada um deles. Perfeito? E a gente repetiu o processo para os reforçadores pesados do fundo, do convés e do costado do navio. Eles eram do tipo 2, eles eram iguais, né? Então não existia distinção do fundo para o teto do fundo, por exemplo, nem do costado interno para o costado externo. É importante salientar aqui que a equação era necessária uma pressão. Para ambos os casos, a gente considerou a pressão máxima que poderia ocorrer, foi verificada a pressão de carga individualmente e as pressões hidrostática mais hidrodinâmica. Notou-se que a pressão hidrostática mais hidrodinâmica era maior e descartou o efeito da pressão de carga só para fins de dimensionamento preliminar, né? Para poder, de certa forma, obter uma estrutura dimensionada mais rapidamente, se é assim que posso dizer. A gente fez simplificação a favor da segurança. Então a gente pegou a condição de mar, pressão hidrostática e dinâmica, para 100% da DWT, mas a gente desconsiderou que nessa condição haveria a pressão de carga atuando no teto do fundo e entre aspas, vamos assim dizer, diminuindo a pressão total no fundo. Perfeito?
costado a gente também utilizou a condição crítica, ou seja, a pressão máxima daquela região. Com base nisso, então, a gente usou o catálogo de chapas da ArcelorMittal para selecionar, então, as chapas que a gente utilizaria no fundo, no teto do fundo, no costado externo, no costado interno, no convés e no bocho. Para determinar os reforçadores pesados e leves, a gente iniciou pelo cálculo dos reforçadores pesados. Para os reforçadores pesados, a gente levou em consideração a contribuição das chapas colaborantes, para assim calcular a inércia da seção. A gente, então, em alguns casos, a inércia das chapas colaborantes, por si, já supria a inércia total que o reforçador deveria ter. Nesses casos, a gente utilizou a espessura mínima exigida pela norma para aquele reforçador. Perfeito? Como eram os reforçadores do tipo 2, a gente utilizou o catálogo de chapas, o mesmo utilizado anteriormente, para então definir qual que seria a espessura definitiva de cada reforçador. Para os reforçadores leves, a gente usou os da ISO Standard Equal Angle, e a gente pegou os do número do catálogo de 1 a 15, e então selecionou para cada um deles qual era o mínimo. A gente não utilizou o mínimo requerido pela norma em cada caso, porque na hora de calcular a seção, módulo de seção real da embarcação, poderia ser necessário, talvez, modificar, em vez de ter que modificar, por exemplo, o espaçamento entre reforçadores pesados, uma alternativa poderia ser aumentar, modificar o perfil escolhido anteriormente. Então, reforçadores leves que tivessem uma inércia maior, e assim contribuíssem mais para a seção extra. Perfeito? Então aqui a gente tinha uma verificação se o reforçador que a gente havia escolhido atendia aos mínimos exigidos pela norma. E aqui a gente modelou então no Rhinoceros a seção mestra do navio escolhida. A gente vai primeiro abordar a análise da seção mestra e então mostrar o perfil da seção mestra definitiva. Então, para esse cálculo, a gente puxou todas as espessuras definidas para chapas, os reforçadores leves definidos e os reforçadores pesados. A gente considerou todas as espessuras gross e não net para o cálculo da inércia da seção. A gente criou uma planilha de cálculo que pudesse ser genérica, ou seja, que qualquer valor inicial que a gente introduzisse na planilha de cálculo, ele então automaticamente calculasse o módulo da seção. Então a gente começou pelo fundo, então, com a contribuição das chapas do fundo, então com a contribuição daqui, dos reforçadores pesados, então dos reforçadores leves. Então do teto do fundo, com a contribuição das chapas do teto, e os reforçadores leves do teto. A gente não repetiu os reforçadores pesados, porque eles já haviam sido contabilizados no trecho do fundo, para se tratar de reforçadores do tipo 2. No bojo externo, a gente teve que levar em consideração a angulação. Então, para isso, a gente admitiu uma simplificação, que era admitida pela norma TNV, em que a gente pegou a inércia pelo eixo X e pelo eixo Y e foi variando ele com o ângulo para ter uma inércia resultante. É importante aqui destacar que existe a possibilidade foi automatizada essa tabela, então existe, por exemplo, 20 reforçadores leves nessa tabela na parte do bojo externo. Porém, nem todos estão sendo utilizados, porque a seção que foi construída no final dessa análise não necessitou de 20 reforçadores leves. Então, por exemplo, se eu admitir que eu introduzi 10 reforçadores leves, lá como a definição inicial, então ele vai preencher até o 10º. Então, como já vai ter o espaçamento, ele vai adaptando o ângulo de cada um. Então, por exemplo, o sexto reforçador leve está no ângulo de 90 graus, ou seja, ele está mais ou menos aqui. O quinto reforçador, vamos pegar o quarto reforçador leve ele está com um ângulo de 60 graus, então ele está aproximadamente aqui e assim por diante. Então, o primeiro reforçador leve, por exemplo, está aqui. Então, como foi feito esse cálculo, a gente simplesmente definiu que até um comprimento X, o reforçador está na horizontal. A partir de um comprimento X mais R, né? Por exemplo, ele ficaria 90 graus. E entre o intervalo, onde ele tivesse entre o comprimento e o comprimento mais o raio, o perfil seria normal ao raio. Então a gente introduziu o bojo interno, com a chapa interna vertical e os reforçadores atribuídos a ele, sejam conectados. Então, nesse caso foi até o oitavo. Então a gente pegou a chapa interna horizontal e os reforçadores leves horizontais, quer dizer, estavam atribuídos à chapa horizontal para o bojo interno. Então a gente contabilizou o costado externo, as chapas e os reforçadores pesados. Aqui é importante salientar que como os reforçadores eles mudavam de altura, dependendo do espaçamento, foi necessário atribuir cada reforçador individualizado.
para o cômputo depois do momento de inércia. E, consequentemente, do módulo de seção da embarcação, da seção mestra. Então, o processo foi repetido por costado interno, só que então não era necessário repetir o reforçador pesado. E o convés, que consistia apenas de uma chapa, como foi definido na etapa anterior. Então, foi calculado a área total, a quilha total, a linha neutra, peso linear, a inércia total da seção, a função do LN, o módulo SM, e então comparado com o módulo SM requerido. E o máximo que foi pré-determinado pela prova seria um sobredimensionamento de 15% da seção mestra. Ou seja, para a embarcação poder prosseguir de etapa, teria que ser maior que o mínimo requerido e ser menor do que o máximo admitido. Que não houvesse um sobredimensionamento. Depois de... Vamos rapidamente por parte. Bom, com base na seção mestra, descrita no item M, da parte 1, determine. E bom, aqui foi o resultado da primeira iteração, né? Do primeiro dimensionamento estrutural. Como é possível ver, a linha neutra da embarcação estava 4,5 metros, eu acho que um dos parâmetros mais importantes, e o módulo requerido... O módulo requerido não precisa optar também. A tentativa inicial não atendeu às expectativas necessárias. Bom, aí o próximo módulo, a sessão da prova, pedia os resultados, aí aqui a gente destaca a sessão, o módulo de sessão no convés, ou seja, para 14 metros em cima da linha neutra, e para a região da baseline do barco, que seria o SM do fundo, que seria de 10 metros. Então, como é que era feito? Para ver se o requerido, se estava dentro do range do requerido com o máximo, foi pego o menor momento, módulo de sessão, que era, nesse caso, de 11 metros, ou seja, o nosso módulo requerido era de 23, ou seja, 11 é muito menor que 23, então a nossa embarcação, o dimensionamento da primeira iteração estava errado, conforme dá para ver na B. E, bom, aí na C, apresenta os principais resultados, modificando as variáveis do projeto. A primeira tentativa foi modificar a distância entre os longitudinais pesados, porém, notou-se que uma maneira no qual seria mais fácil de se chegar no módulo de seção maior seria simplesmente, como já estava bem próximo do módulo mínimo, seria simplesmente modificar quais seriam os reforçadores leves do catálogo. E, portanto, o resultado que chegamos foi da terceira iteração, que foi um módulo de seção de 21,27 metros cúbicos. Bom, e aqui estão os principais gráficos obtidos, né, das iterações. Ou seja, as variações, né, a posição do LN, a inércia, o antiquilho, o peso linear e o SM obtido, até a gente encontrar uma solução que atendia os critérios estabelecidos. Então, retornando ao B1, aqui a gente, então, no Rhinoceros projetou a nossa seção. Se fosse o dimensionamento das chapas, cada seção, dimensionamento da chapa do fundo, do grupo do fundo do bojo externo, pré-conformação, ou seja, antes da gente adequar ele ao raio, reforçador pesado, encostado, da quilha, ou reforçador pesado de quilha, né? Reforçadores pesados do fundo, reforçadores leves do bojo externo. E suas respectivas distâncias, né, entre reforçadores. Perfeito. O espaçamento deles foi feito em relação à posição do centroide de área deles. Porque se fosse feito em relação à base, a gente teria um problema de espaçamento. Porque então, por exemplo, como a gente utilizou um reforçador leve mais pesado, se fosse feito em relação à base deles, poderia entrar em choque com um reforçador pesado aqui no fundo, por exemplo. Então, se admitiu que o espaçamento deles seria feito em relação ao seu centroide. Ok? Perfeito. Então aqui o fundo duplo fundo, o costado, os reforçadores do tipo 10 do catálogo, né? Do bojo interno horizontal, bojo interno vertical, e aqui o espaçamento entre as cavernas. E anteparas. E aqui, por fim, a renderização 3D do nosso caso, com uma vista isométrica, da seção mestra, né? Perfeito. Muito bom. Bom, como a nossa seção mestra atendia os requisitos, prosseguiu na análise e foi para a seção onde seria feito o cômputo de cada tensão individualmente da embarcação. Ou seja, começou pela análise global da embarcação, pela seção primária, prosseguiu para a secundária e para a terciária. Para cada um dos distintos casos. Ou seja, para 100% ao quebramento, 100% tosamento, 10% tosamento e 10% ao quebramento. E começou pelo tosamento. Bom, aí para a seção primária foi utilizada, como a gente já tinha ali a neutra, foi utilizada a equação de tensão para uma viga, né? E esses são os resultados obtidos. Como é possível verificar? Pode descer, por favor, Rafa. No caso do quebramento, o 100% ao quebramento, como os parâmetros são da seção, os parâmetros do momento de inércia e a altura da linha neutra são parâmetros da seção, e o único parâmetro que é variável dependendo do caso do momento fletor, deu para comprovar, verificar, né, que o momento fletor com maior tensão seria no caso
do 100% ao quebramento. E, bom, prosseguiu a análise, foi para o caso da tensão de cisalhamento, né, decorrente da força cortante. Foi dividido a embarcação, decorrente de ser um problema sem solução, por causa que o fluxo de cisalhamento ele não é possível de descrever ele por causa que é multicelular. Foi utilizado o approach que o Hoods descreve, no qual a gente fez uma parte do approach dele, no qual seria essa parte vai ser foda. Introduzir uma descontinuidade entre as células. Então, Rafa, melhor cortar Então- agora, não falei merda. Deixa eu cortar. Aí a gente quer. Tá. A fim de simplificar o cálculo da tensão de cisalhamento. Não vai simplificar. É que não tem como resolver se ele fosse todo multicelular. Cara, fala assim, ó, cara, me deixa comigo. Tá. Bom, a distribuição da tensão de cisalhamento, como a gente já sabia o carregamento, foi agora calcular o MS para cada seção para verificar, para conseguir obter a distribuição da tensão de cisalhamento em cada ponto. Para isso, dividiu-se em embarcações em distintos pontos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Foi também considerado a hipótese de que a seção, os reforçadores pesados do tipo 2 não eram conectados com o teto do duplo fundo e o reforçador do... Ou seja, não era uma seção multicelular. Verificou-se também que a soma do MS do momento estático em cada ponto somado teria que dar zero, né, ao final término, e prosseguiu para análise. Então foi primeiro calculado o MS em cada ponto, que foram os pontos determinados anteriormente. Após isso, como dá para comprovar aqui, a tensão de cisalhamento máxima ocorre na linha neutra da embarcação, no ponto F e I, e seriam os resultados obtidos. Foi feita a mesma análise para os 4 casos, né? Pode descer então, Rafael, por favor. No caso do 100% ao quebramento, vou descer. Bom, aí foi feita a mesma sessão para todos os casos, como eu dito anteriormente. E, bom, assim encerra sempre a tensão, a parte da tensão primária, de obtenção das tensões primárias. É legal salientar que com esse approach, a parte externa do casco sofreu um acréscimo da tensão. Vamos repetir essa parte. Eu mandei embora demais. Voltando do zero de novo. Do zero, né? Também acho. Tá, aí. Bom, continuando a análise, foi agora computada a tensão de cisalhamento. Como foi feito para calcular a tensão de cisalhamento? Primeiro verificou-se se a soma do MS, ou seja, do momento estático, em relação à linha neutra da tabela de análise da seção mestra, retornava o valor nulo. Por que precisava verificar isso? Porque a definição de linha neutra prevê que a soma do momento estático dê zero. Então foi feita primeiro essa análise para verificar se a tabela automatizada estava coerente. Depois, foi dividida a embarcação em pontos e foi desacoplado os reforçadores do tipo 2, conforme descrito por Hughes, para facilitar o cálculo de tensão de cisalhamento, porque o fluxo de cisalhamento em seções multicelulares é complexo, então foi feita uma análise simplificada, né? E esses foram os resultados obtidos. Conforme dá para verificar, o momento máximo, a tensão de cisalhamento máximo ocorre no ponto F, ou seja, no ponto externo, e que seria na linha neutra. E repetiu-se a análise tanto da tensão de normal como da tensão de cisalhamento para todos os outros casos, como dá para ver a seguir. Ou seja, foi feito por 100%, ou foi feito por 10% tanto em alquebramento quanto em entosamento, e chegou-se no cômputo da tensão de cisalhamento na secundária, na seção secundária. É legal acrescentar que a simplificação de Hughes, da forma que a gente aplicou, superestimou a tensão cisalhante na parte externa do casco e subestimou na parte interna do casco. Porque a gente introduziu a descontinuidade justamente no início dos reforçadores, ou seja, no contato deles com a parte interna do casco, e isso fez com que o cálculo da tensão cisalhante ficasse maior para a parte externa do que para a interna. Caso a descontinuidade tivesse sido introduzida na parte da chapa externa, a parte interna do casco, ou seja, os pontos da parte interna do casco apresentariam uma tensão cisalhante superior à parte externa. Bom, aí repetiu a análise. Não. Bom, e agora vamos para... Qual é o nome para secundário? Esse é secundário, esqueci. Tá. Bom, então prosseguimos com a análise da tensão na estrutura secundária. Começou com os reforçadores leves. Como foi feito, então, a análise? Primeiro pegou da tabela aqui a distância entre as cavernas, né, e o espaçamento entre os reforçadores. Posteriormente, foi verificada uma razão de aspecto pela curva de Chaudy e obteve a largura da... Nossa, vai ser foda, cara. Deixa eu pular durante. Tá, vou dar largura efetiva. Isso, dá uns 2 segundos aí. Bom, prosseguindo a análise, a próxima sessão da prova era para conseguir descrever as tensões na estrutura secundária. Bom, então começou pegando os espaçamentos entre cavernas
e a largura de cada componente do reforçador leve, no caso do fundo, costado e assim por diante. Com isso, foi verificada a razão entre eles, para assim a obtenção da largura efetiva, de que seria a largura da chapa colaborante. E foi, só para título de curiosidade, foi descrito ao lado com a norma, para verificar os valores obtidos. Posteriormente, seguiu-se com a utilização das pressões, só que agora, em vez de ser só as pressões hidrostáticas e hidrodinâmicas, levou em consideração a carga, né? Nesse caso, levou em consideração a carga das regiões que seriam devidamente aplicadas, com a largura efetiva, foi calculada a carga distribuída, e posteriormente foi calculado o momento fletor, com o espaçamento entre os reforçadores leves. Pode encerrar, por favor. Bom, aí foi construída uma tabela para conseguir, além de descobrir a linha neutra de cada reforçador, descobrir a inércia total deles, para assim cômputo da tensão normal máxima obtida em cada reforçador. E os resultados obtidos foram os destacados na linha. Bom, aí foi feito o mesmo approach para obtenção da tensão secundária leve durante o quebramento, no meio do vão. E pode descer, Rafael, por favor. Sobe. E agora, por causa do engaste, foi multiplicado por 2 o resultado e por menos 2 o resultado. Isso se deve porque no engaste ocorre uma mudança de curvatura, ou seja, o sinal da tensão é alternado, e porque no engaste é o dobro do meio do vão, a tensão, o valor absoluto, né? Bom, aí para o reforçador pesado, foi considerado que a chapa colaborante, nesse caso, a norma até descreve que a chapa colaborante ela pode ser considerada o próprio espaçamento entre os reforçadores pesados. Então foi feito no mesmo cálculo, com as pressões alteradas para o devido caso, né? Considerando, por exemplo, a pressão do fundo seria a pressão hidrostática, mais a pressão de onda, que seria a hidrodinâmica, menos a pressão de carga. Foi feito isso para todos os casos, foi obtida a carga distribuída, o momento fletor, foi feita a mesma tabela, assim a gente poderia descobrir a linha neutra, a inércia total, além disso, a altura máxima de cada componente, caso fosse querer fazer um caso automatizado posteriormente para obtenção da curva de tensão normal, né, em função da altura, e foram esses os resultados obtidos de tensão máxima durante o tosamento. Aí pode descer, Rafael. Foi feito o mesmo procedimento, ou seja, obteve depois o quebramento, e depois foi feito um engaste, e era o mesmo processo. O engaste era o dobro do valor absoluto, só que tinha um sinal de menos para quem invertia a curvatura. E esses foram os resultados obtidos. E, bom, foi feita a mesma análise para o 10% de dead weight, porém, no 10% de dead weight ocorre que não existe a pressão de carga, porém existe a pressão de lastro. Então, nesse caso, foi descontado da pressão hidrostática nova, né, porque o calado do barco era diferente, e da hidrodinâmica nova, descrito pela norma. E esses foram os resultados obtidos para o quebramento, tosamento, tanto 100% quanto 10%, no engaste e no meio vão. Pode descer, por favor. Bom, e agora vamos para a análise da tensão na estrutura terciária. Bom, foram feitas as mesmas considerações, foi pego o comprimento, a distância A, que seria a maior distância da chapa, que seria a distância entre cavernas, e o B, que seria a menor distância, foi verificada a relação entre A e B. Com a verificação entre A e B, foi obtido o parâmetro K, que é um parâmetro para cômputo da tensão do lado longo, como dá para ver na imagem ali, né, na imagem, e do lado curto. E posteriormente foi calculada a pressão e foi utilizada a equação para descrever os parâmetros. A distância do lado curto é a distância entre os reforçadores leves de cada seção. Isso. Tem o mesmo parâmetro, né, do engaste é o de um sinal, no meio do vão é outro. Aqui é importante salientar que foi estipulado que todas as tensões calculadas seriam no topo da chapa, pois do topo para o fundo ocorre uma reversão de sinal, né? E seriam esses resultados obtidos, tanto agora para 10%. Bom, e assim finalizamos a sessão A3. Porra, não, vou calar, tá pra escritar. O quê? É que eu tava dando soco no... Ali. Sim, tá. Para a parte A4, de composição dos campos de tensão, a gente primeiro estabeleceu todos os possíveis tensões e cisalhamentos primários, ou seja, a gente pegou-os para 100% de WT tosamento, 100% de WT ao quebramento, 10% de WT em tosamento e 10% de WT em ao quebramento para as posições do fundo, do duplo fundo e do convexo. A gente também, então, pegou para a estrutura secundária, para todos esses mesmos casos, para todas as mesmas partes, ou seja, para o fundo, para o duplo fundo, para o fundo e convexo, e para a parte do engaste. Então a gente pegou para o meio vão e para o engaste dessa estrutura secundária, e a gente também criou para todas as condições de carga as tensões em que as chapas seriam submetidas. Feito? Aqui é importante salientar que fizemos uma simplificação em favor da segurança e para simplificar um pouco os cálculos. A gente considerou que a tensão de cisalhamento, a gente só considerou a tensão de cisalhamento máxima em cada posição.
possível, né? Ou seja, para o fundo seria de 27,5, no caso 100% dosamento. A gente fez a simplificação para facilitar um pouco os cálculos. Então, Isso é a favor da segurança, né? Porque seria um valor o máximo superestimado, no caso. A condição. Então, a gente automatizou a planilha para todos os casos descritos pela prova. Então, a gente fez da seguinte forma. Então, pelo enunciado, então, por exemplo, a primeira condição pede para 100% de DWT. A gente escreveu aqui 100% de DWT. Então, por exemplo, para a tensão primária. Ele pega, no caso descrito, compara com a célula de referência, então pega a tensão no fundo, então no nosso caso, se tratando do painel do fundo, ele pega do fundo a tensão. Para o cisalhamento, no caso, para P1, P2, para todos os pontos descritos pela prova, a tensão primária vai ser a mesma, da estrutura primária, né? A mesma coisa acontece para o cisalhamento, então o mesmo processo ocorre, como a gente definiu que seria para 100% do DWT em condição de tosamento, a gente vai pegar aqui, 100% de tosamento, aí a prova, né, pede para a condição A que seja no painel do fundo, ou seja, no fundo, então a gente tem a nossa tensão cisalhante, perfeito? Que é o mesmo de P1 até P8. Para a tensão secundária, o mesmo processo acontece, e automaticamente identifica a qual caso se refere, no nosso caso 100% DWT em tosamento, ou seja, aqui, no fundo, perfeito? Então aqui se trata da tensão do reforçador pesado, só que aqui ele altera com o ponto de referência, correto? Então, por exemplo, aqui é no engaste, então, ponto P1 e P2 vai ser a tensão do engaste, o ponto P3 e P4 vai ser a tensão do meio vão, então aqui ele vai fazer o mesmo processo comparativo, vai pegar com o ponto correspondente. P5 e P6 estão no engaste, então eles vão ter a tensão do engaste, e P7 e P8 estão no meio vão, do reforçador pesado, então eles vão sofrer com a tensão do meio vão. Perfeito? Os reforçadores leves, P1, P2, P3 e P4, estão no reforçador pesado, ou seja, não vai ter tensão do reforçador leve. Agora se tratando do ponto P5, P6 e P7, então P5 e P6 estão no engaste, então eles vão, ou seja, o P5 está engastado na antepara e o P7 está engastado na caverna, então eles vão sofrer o dobro da tensão do meio vão e com o sinal invertido. E os pontos P8 e P6 vão sofrer a tensão de meio vão do reforçador leve. Perfeito? Para o caso descrito, né? Que no nosso caso 100% de DWT para o tosamento. Para a tensão terciária, vai acontecer o mesmo processo automatizado, então ele vai pegar para cada caso. Então, aqui, a primeira tabela é para 100% de DWT em tosamento, a segunda para 100% de DWT em alquebramento, a terceira para 10% em tosamento e a quarta em 10% de DWT em alquebramento. Então, o ponto P1, por exemplo, ele está engastado na antepara, ou seja, ele vai sofrer o dobro da tensão no meio vão. E como a gente está analisando ele do fundo da chapa, ele vai ter o sinal invertido caso fosse o topo. Então, só para mostrar como isso funcionaria, só a inversão do sinal, né, que ele inverteu, que é o ponto de referência em relação à linha neutra da chapa se inverteu. No nosso caso aqui se tratava do fundo. Então, o sinal vai ser positivo, porque no meio vão, em relação ao fundo da chapa, o sinal da tensão é negativo. Então vai ser o contrário, né? E o dobro do que seria no meio vão. Perfeito? Então isso acontece nos outros pontos também. Então, por exemplo, P1, P5, P3, P7 estão engastados, ou seja, eles vão ser o dobro do meio vão com sinal invertido. P2, P6, P4 e P8 vão sofrer com as tensões no meio vão. Perfeito? Bom, com isso, foi somadas as tensões de mesma natureza, nas mesmas direções, ou seja, foi obtida então a tensão longitudinal total, a transversal total e a de cisalhamento. Com as três seções, foi utilizado o ciclo de Moore para a obtenção das tensões principais. Então, esses são os resultados das tensões principais. Com as tensões principais, foi utilizado o critério de von Mises bidimensional, né? E foi obtido, então, a tensão de von Mises, pelo critério de von Mises. Por fim, comparou a tensão de von Mises com o fator de segurança. E, no caso, se ele fosse igual ou maior que 1, a embarcação escoaria nesse critério. E se fosse menor que 1, ela não escoaria. Ou seja, para fins práticos, no nosso caso, a estrutura não falharia por escoamento. Perfeito. Então, para todas as análises realizadas e todos os pontos críticos dos respectivos casos analisados, todos eles tiveram um fator de segurança satisfatório, ou seja, não escoaria. Perfeito? Então, por esses resultados, a estrutura da seção mestre que a gente projetou estaria satisfatória, só que a correção que a gente realizaria seria no bojo externo, especificamente na chapa do bojo externo, que a gente observou que, durante as análises, que ele escoaria, em decorrência da pressão hidrostática e hidrodinâmica. A gente acredita que o erro que a gente cometeu
foi ter utilizado o mínimo requerido pela norma, especificamente no caso do bojo, só que a gente não se atentou a um detalhe específico da norma, que informava que a gente deveria usar aquela espessura de bojo definida apenas se ela fosse superior a Utilizada no fundo da chapa. isso, no fundo da embarcação. Então, a chapa do fundo da embarcação. No nosso caso, a chapa, pelo cálculo, né, sugerido pela DNV, para a chapa do bojo externo, era menor do que aquele requerido por o fundo, né, chapa do fundo da embarcação. Então, o que a gente deveria ter feito é utilizado a mesma espessura de chapa do fundo para a chapa do bojo, que foi o que a gente, infelizmente, não fez. Feito. Bom, para tocar agora de seguinte, usando modelos de viga utilizando elementos de viga, que seja representativo da realidade. Usando modos para eventuar, para eliminar rivais ou menos por Bom, aí tem as quatro, as 8 condições de carga distintas que foram solicitadas, foram botadas elas. Para isso, fez um elemento de viga com componente do navio, para o software poder fazer a integração numérica pela obtenção da curva do momento fletor e da força por trás, decorrente da curva de carga, da aqui são citadas da curva de carga, pode ser. Bom, e aqui está a análise que foram capturadas no software antes da TDL, como foi feito. Bom, primeiro começou a definir qual seria o elemento a ser utilizado, no caso foi o elemento de viga. Aí tem vários elementos de viga, foi utilizado o elemento de viga 189, foi testado uma sessão, no caso uma sessão não importava para nada, porque você sabe que a gente queria analisar nesse momento eram as curvas, de momento fletor e força por trás. Bom, aí a quarta definição das funções fundamentais para a análise do que seriam formas do material, que são esses softwares mas que não servem para análise caso, né? Então foi definido o módulo de elástico do aço e o oposição do aço. Bom, pode dizer, Rafael. Por fim, foi feito uma linha com o comprimento do navio, e então depois atribuiu-se material, elemento, foi feita a malha, e por fim, foi atribuídas as molas fracas para eventuais desequilíbrios das curvas de carga. Por ser um processo repetitivo, a primeira resolução foi feita fazendo manualmente, e posteriormente utilizou-se o macro realizado pelo professor Vitor Takashi para a resolução dos exercícios. É importante salientar aqui que no software da ANSYS TDL, você não precisa fazer sistematicamente cada parte para, por exemplo, dependendo do software, é necessário esse definir o elemento, abrir uma sessão do elemento. No software da ANSYS TDL, você precisa fazer separadamente. Por isso que primeiro define o material e assim por diante. Bom, aí você usar os máximos obtidos para fazer marcar o determinamento, 100%, PWD e 10%. Conforme foi possível verificar, os resultados são baixos. A porcentagem, né, 0,55% é muito baixo. O único resultado que tem um valor estimado relativo alto foi o marcado 10% de DWT. Isso se deve ao caso de que não estava a curva de carga não estava equilíbrio, e portanto o software utilizou as molas fracas, e por isso deu o máximo fletor foi alterado pela presença das molas fracas. É importante salientar que a gente considerou para cálculo relativo o valor obtido pelo software das integrações como o valor absoluto. Isso se deve porque, nos casos feitos numericamente, nós fizemos analiticamente com a regra dos trapézios para a integração numérica, e o software utilizou provavelmente a curva quadra gaussiana, né, que é o método normalmente utilizado em linhas infinitas por softwares comerciais, e foi por isso que a gente considerou relativo o valor referência, o valor médio obtido pelo lance. Bom, aqui estão as curvas obtidas, né, cruzamento, o e é isso. Bom, partindo agora para a análise de vibrações, remova as molas e as cargas do modelo de viga navio, deixando um momento de viga livre. Com base nesse modelo, determine as frequências naturais de vibração até o limite de 10.000 RPM. Bom, o primeiro passo foi, como o modelo de viga anteriormente utilizado já possuía as componentes da rigidez, faltava definir as componentes de massa, para assim poder ser feito a análise modal. Portanto, considerou-se a densidade considerada nessa primeira análise foi do peso linear da seção mestra dividido pela boca máxima vezes o pontal. Isso se deve para a obtenção da densidade da seção mestra da embarcação, só considerando a parte estrutural. Aí, para a obtenção do cômputo no software, foi necessário adaptar os valores que estavam em RPM para Hertz, porque as unidades que estavam sendo utilizadas no nosso modelo de viga navio eram do SI, né? Do SI. E esses foram os resultados obtidos de frequência. Foi removido as frequências muito baixas, pois as frequências muito baixas seriam as frequências de movimento do corpo rígido, que o software obtém numericamente. E esses foram os resultados obtidos. Pode ser, Rafael. Tá. Com base nos resultados do item A, emita parecer sobre frequências de rotação que devem ser evitadas para o motor, propulsor de 3 passos e propulsor de 4 passos. Bom, para definir essas frequências usuais, essas frequências serem evitadas, primeiro foi definido um tipo de motor, né? Normalmente os motores de diesel de baixa rotação trabalham na faixa de 75 a 100 RPM, foi considerado esse valor. Bom, então as primeiras frequências naturais que deveriam ser evitadas seriam frequências, se não próximos, iguais a valores que podem ser encontrados nesse range. Bom, aí partindo-se para a análise dos propulsores, foi segundo Molland, no livro Ship Resistance and Propulsion, propulsores geram frequências de excitação com valores múltiplos do seu número de passos. Então, o que foi feito? Por exemplo, no propulsor de 3 passos, foi utilizado a mesma frequência do motor e feito vários múltiplos com o número de passos. Por exemplo, no primeiro caso, seria pegar a frequência usual mínima do motor e multiplicar pelo número de passos. Aí você obteria a primeira frequência de excitação. E fazendo os múltiplos, porque segundo o livro de Molland são vários múltiplos, aqui seriam alguns valores tabelados desse range que deve ser evitado. Então seria essa análise. Pode ser? Bom, corrija a massa específica do aço usado no modelo para incluir a massa de tudo que existe a bordo. Então foi considerado a massa de 100% do dead weight, né, na embarcação, somado com a massa estrutural atualizada da embarcação, com a massa estrutural da embarcação, e essas foram as frequências obtidas. Pode ir assim. Foi feito o mesmo caso considerando 10% do dead weight, ou seja, só para salientar, o peso estrutural considerado foi o peso estrutural linear dividido pela boca e pelo pontal anteriormente, não o peso estrutural que se tinha até então. Bom, prosseguindo, corrija a massa específica do aço usado no modelo para incluir a massa de tudo que existe a bordo. Bom, portanto, somou-se a massa do peso linear da embarcação, a massa estrutural da embarcação, e pela massa do 10% do dead weight, e obteve as seguintes sequências. Perfeito. Foi a conclusão do nosso projeto estrutural da embarcação, projetos estruturais 2. Seria isso, então. Gostaríamos de agradecer ao professor, tanto o Vitor Bento Takashi quanto o Thiago Pontinho Tancredi, pelas aulas ministradas e por todo esse auxílio no desenvolvimento do projeto.